E atenção, hein? Marino Abreu, presidente do Conselho Deliberativo do Santa Cruz, deve ser candidato à presidência do Executivo do Santa. Aliás, as eleições vão ser antecipadas pelo atual presidente, Jairo Rocha, e o processo eleitoral já está na rua. Já tem vários grupos, né, se articulando para lançar candidatos à presidência do Santa Cruz. E o Marino Abreu, que está à frente do Conselho Deliberativo do Santa Cruz, disse que fez um trabalho realmente, na opinião dele, importante e pretende, obviamente, né, ajudar o Santa Cruz em outra função. E ele disse, frase, nunca diga nunca, com relação à questão da eleição do Santa Cruz. Quer dizer, se ele vai ser candidato ou não, é óbvio que ele vai ser, até porque já existe um grupo também trabalhando a candidatura do Marino Abreu, que foi, né, nesse período, o presidente do Conselho, e manteve divergências com o atual, aliás, desculpa, com o ex-presidente Antônio Luiz Neto. E agora, com o atual, o Jairo Rocha, ele mantém um clima muito positivo no Santa Cruz. Então a gente vai aguardar, mas o processo eleitoral do Santa Cruz pode ter certeza, galera, que vai ferver. Vai ter muitos grupos, né, são muitos grupos que estão articulando aí candidaturas para a presidência do Santa, que é um triênio, galera. São 3 anos, tá? Só lembrando. Pois é, e esse processo do Santa Cruz, obviamente, que vai ser, eu acho que dentro da política do clube, bastante trabalhado, porque vem aí projetos interessantes, como essa SAF, que está 90% segundo o Jairo Rocha, e ninguém vai fazer melhor em Pernambuco, né? Então, essa SAF a gente está esperando muito, né? Dessa SAF do Santa Cruz, com o que falou o presidente atual, Jairo Rocha, que assumiu uma nova etapa no Santa Cruz, como presidente do clube depois da renúncia do Antônio Luiz Neto. Tem muita gente, inclusive, falando por aí que o Antônio Luiz Neto está por trás. Eu acho que não, galera. Eu acho que essa coisa do processo eleitoral do Santa vai, obviamente, andar, né, dentro dos grupos tricolores. E uma coisa, o próprio Marino adiantou que vai dar sequência à tramitação no Conselho Deliberativo do Santa Cruz de todos os erros, né, da gestão do Antônio Luiz Neto. Ou seja, o Antônio Luiz Neto pode ficar inelegível e não se candidatar à presidência do Santa. Então, se ele pensa, né, ou se estava pensando, ou se alguém acha que ele poderá, né, ao mesmo tempo que ele renuncia, ele se candidatar à presidência do Santa Cruz, pode ser que não ande. Aliás, né, eu sempre vejo o seguinte, a política, o que se escreve de manhã à tarde, você não assina, né? Porque muda tudo toda hora, depende do vento, depende de quem está do seu lado. Mas nesse processo agora, o Marino, inclusive, sendo candidato, eu acho que ele vai, né, dar sequência, né, no Conselho Deliberativo a essa questão das contas reprovadas do presidente e no processo dentro do estatuto, para que ele fique inelegível. Então, vamos ver como é que vai ser essa sequência aí do Santa Cruz. Mas a partir de hoje, você pode ter certeza que começam a aparecer os nomes que eu acho muito salutar, cada um apresentar a sua proposta e, obviamente, o sócio do clube em dia, que tem direito a voto, poder escolher de forma democrática o presidente do Santa Cruz. Essa é uma opinião que eu tenho, que eu acho que nesse momento é muito válida, né, sobre o processo eleitoral do Santa Cruz. Mas tem um aspecto interessante, galera, que eu poderia dizer o seguinte, é que antes mesmo, né, da renúncia do Antônio Luiz Neto, ele era candidato, o Marino não tinha se pronunciado ainda, mas existia já o grupo do Antônio Luiz Neto, existia outro grupo, o grupo do Doni, existia uns 4 grupos já estavam articulando a candidatura à presidência do Santa Cruz para o próximo triênio. Então, atenção, se prepare que os bastidores do Santa vão ferver a partir de agora. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Mas a gente sabe que política, eu sempre digo que é a arte de enganar o povo, né? Quando a gente pensa que as coisas vão andar, elas só voltam para a estaca zero e às vezes até pior, né? Mas é a democracia, né? A democracia é dessa maneira. Mas assim, com relação à questão do Marino, né? Ele que não foi eleito presidente do Conselho Deliberativo, né? Depois da renúncia ele acabou assumindo e teve uma postura sempre firme, sempre nos valores do próprio Estatuto do Santa Cruz.
E agora ele tem todo o direito do mundo de se candidatar, de buscar a presidência do Santa Cruz. Aliás, eu acho que qualquer torcedor, qualquer apaixonado pelo seu clube tem sonho e com certeza de comandar os destinos daquele clube que ele ama, né? Para, obviamente, tentar fazer o melhor. Esse QR Code é da Bet Nacional, que é parceira aqui do canal. Você aponta a câmera, entra, cria a sua conta com o código RNTV, que é o código da gente, dá moral, começa a profetizar com apenas R$1, tudo muito rápido via Pix, suporte 24 horas, 100% seguro e confiável. As melhores cotações estão na Bet Nacional. A Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos pernambucanos, a Bet dos nordestinos, a Bet dos brasileiros. Profetiza na Bet Nacional aí, vai! Bom, a matéria do GE, da jornalista Camila Souza, muito interessante sobre essa questão da candidatura do Marinho, porque é óbvio, torcedor, que a gente já estava nesse processo. O problema é que tudo vai passar por essa questão da recuperação judicial, o processo da SAF e a antecipação das eleições. Eu não sei para quando, né? Poderá ser agora, será que em outubro? Eu não sei, o começo de novembro, o final de outubro. Ainda não tem uma data definida. É óbvio que a Comissão Eleitoral que vai definir essa questão da eleição. Mas, segundo o Marinho, ele cumpriu o seu papel como gestor do Conselho Deliberativo do clube e agora, obviamente, deve oficializar a sua candidatura dentro de uma possibilidade. A gente sabe que existem muitos amantes do Santa Cruz que gostariam de comandar o clube. E a gente sabe que existem lideranças que também participam desse processo eleitoral. No caso do Alírio, que já foi presidente, do Tininho, o Zé Neves, que já esteve à frente, o Romerito Jatobá, outros grandes ex-presidentes do Santa Cruz que vão, obviamente, compor esse conselho eleitoral do clube para definir o que realmente vai ser colocado em prática nas repúblicas independentes do Arruda. Mas, desde já, eu tenho um pensamento seguinte. Eu acho que, primeiro, o Santa Cruz deveria, obviamente, marcar as eleições. O próximo presidente deveria, na minha opinião, definir a SAF, se a SAF esse ano, se a SAF no próximo ano, porque não adianta, às vezes você pega o Santa Cruz no fundo do poço, na quarta divisão, ele vai X. Se ele subir uma divisão, vale X mais alguma coisa. Se ele subir de divisão, mais outro. Então, às vezes, a marca do clube ela tem que ser bastante valorizada. Eu penso assim. Mas, hoje, a salvação do Santa é única, é a SAF. Segundo o presidente, né, o Jairo Rocha, ele disse que é a melhor de Pernambuco, ninguém vai chegar igual. E que ele ficou voando, né, com a ideia, o projeto. Porém, a gente não sabe o que tem decidido, né, o que está decidido, o que tem nesse contrato. Ele falou que não agrega e não incorpora a SAF a questão da sede do clube, do estádio do Arruda, nem o CT. E aí, como é que foi essa garantia? Porque, obviamente, quem investe tem que ter uma garantia. Saber realmente, né, o que pode ter de retorno. E aí a gente fica aguardando para ver todo esse processo de definição. Né? Eu acho que a questão eleitoral vai passar aí por grupos, como eu falei para vocês. Sobre o grupo do Marinho, tem o grupo do Zé Neves, do Dodge, tem o Albertino dos Anjos também. Não sei se o Alírio, se o Tininho, se o próprio Antônio Luiz Neto vai lançar a candidatura ou se vai ser um grupo também. Então, todo esse processo eleitoral no Santa vai se desenvolver nesse período agora, no mês de outubro. E aí, para depender da eleição do Santa, vai ter pouco tempo para o associado decidir realmente quem votar e quem apresentar a melhor proposta, que ganhe, que seja o presidente do Santa e que comande os destinos do tricolor. Mas tem que ter muito cuidado, o Santa não pode mais errar, já errou demais e agora eu acho que tem que acertar para o bem da nação tricolor e para que os melhores dias, os dias de glórias do Santa possam voltar com essa torcida tão apaixonada, uma torcida tão presente, que cobra tanto, que está sempre no estádio, que lota estádio, que realmente é um caso a ser estudado, que essa torcida possa ser feliz novamente com os bons resultados, as conquistas, os títulos da equipe tricolor. Eu penso assim. Vamos ver, vamos aguardar o processo eleitoral que vai começar a partir de agora, mas de antemão, acho que o Marinho está no direito dele, se ele acha que cumpriu o papel no Conselho Deliberativo, agora é seguir para o conselho, aliás, para o executivo do clube, brigar pela presidência, né, dentro de um processo eleitoral, e aí sim ser presidente do Santa Cruz. É um jovem, eu acho que amante das cores do Santa e tem todo o direito de se candidatar, sim, senhor. Aliás, eu acho que qualquer sócio em dia que tenha condição e queira
possa levantar sua candidatura nesse processo eleitoral tricolor. Like, joinha, gostei, comenta aqui embaixo, importante demais sua participação, desde já eu agradeço. Muito obrigado mesmo, tá, galera? Fica na paz de Deus, um grande abraço, valeu, tchau!